E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Xereto, sou responsável por fazer a análise técnica dos ativos da Bolsa de Valores aqui para o canal. Então, sejam muito bem-vindos. Caso você não seja um inscrito ainda, peço a gentileza para que se inscreva, deixe seu comentário e deixe seu like, que é de fundamental importância no final do vídeo. E na descrição do vídeo tem endereço do Instagram, também do Telegram. O Telegram tem dois, né? Tem do teu aberto, né? Que você vai encontrar o link na descrição do vídeo e ter o grupo fechado, que é o Telegram Pro. O Telegram Pro, para você conseguir ter acesso ao conteúdo que é disponibilizado, entre em contato com a Priscila, que é o suporte da Investment for You. Eu vou deixar o celular dela, é só entrar em contato através do WhatsApp e ela te passa mais detalhes, tá bom? Tem muito conteúdo, é muito legal. Inclusive, hoje eu falei no Magazine Luiza com o público lá do Pro, com os colegas lá do Pro, e o Magazine Luiza tá difícil, cara. Vai, mas não vai, vai, fica, vem e engana. Eu até tinha comentado com eles, né, que, porra, ontem, né, dia 8 aí, fechou com 4,83% de alta, fechou extremamente bem Magazine Luiza. Se a gente pegar do fundo aqui, ó, mais ou menos o fundo aqui, ó, até este topo, 10%, 10,13% de alta, ou seja, conseguiu fazer um fundo aqui, basicamente considerando este candle daqui, né? Vamos considerar este candle daqui. Vamos considerar este candle daqui, ó. Esse candle aqui seria o fundo, a formação do fundo ele se deu neste candle aqui, basicamente, porque a máxima desse candle foi superior à máxima desse candle, então aqui a gente tem uma mínima, essa mínima foi superior a esse. Então aqui a gente consegue ver uma formação de fundo que se deu por esse candle, não por esses dois, né, mas sim por esse. E depois disso, abriu aí extremamente, performou extremamente bem no dia de ontem, né? Com 4,83% de alta, por mais que tenhamos uma perna de baixa aqui, né? Essa perna de baixa, tudo bem, sem problema algum, né? Mas a expectativa, qual que era? Era que abrisse superando a máxima desse candle do dia de ontem. Ou seja, eu até comentei, né, que se superasse aqui o 25,01 no fechamento, né, sempre o preço de fechamento ou próximo do fechamento, daria uma boa oportunidade de um trade aí, né? Daí teria uma saída 1 aqui nesta região, depois uma saída 2 aqui em cima, um pouquinho mais acima nessa região, né? Porém, infelizmente, ele violou o 25,01 aqui, ele fez uma máxima de 25,06, se não me falha a memória, isso mesmo, 25,06, e perdeu o sentido total e voltou para baixo aqui, paulada, basicamente devolveu quase uma boa parte do dia de ontem, então hoje fechou com 3,89% de queda, né? Mas ainda assim a média de 21 períodos vem trabalhando aqui muito próximo ao preço, a média está em 24,16, o preço fechou hoje a 23,98, está muito flat essa média, considerando esses 3 últimos dias, tudo bem? E a expectativa era uma superação da máxima, né? Infelizmente nós não tivemos. O problema aqui é o seguinte, né? Que seria um problema de acontecer, né? Por que um problema? Porque a gente faria uma formação de pivô de baixa. Para ter uma formação de pivô de baixa, tem que perder o 22,60. O que seria uma formação de pivô de baixa? Ele tem essa perna, ele faz uma perna de alta, né? É uma correção, aí ele faz esse movimento. Mas isso daqui não é um pivô ainda de baixa. Para que seja considerado um pivô de baixa, tem que ter uma confirmação. E a confirmação ela vem a partir do momento que perde o 22,60. Por que o 22,60? Porque esse candle daqui, a mínima dele é 22,60. Tá? Então tem que perder o 22,60 para que se caracterize um pivô de baixa. Caso contrário, não é um pivô de baixa. Tá? Ele pode fazer o quê? Ele pode muito bem ficar trabalhando aqui, ó, lateral, ele pode fazer um topo, daí faz um fundo, fica aqui dentro dessa região, sem problema algum, né? Ele pode fazer dessa maneira. Mas o problema é perder 22,60, que seria a mínima desse candle. E se perder, aí nós temos um pivô de baixa, aí o ativo ele pode vir buscar o 21,33. Tudo bem? E aqui ainda nós temos alguns
complicadores, né? Que seriam essas 3 resistências. Por que 3 resistências? Porque é a retração desta perna de baixo. Ele fez essa perna de baixo. Espera-se um movimento comum. Isso daqui, vindo testar o 38.2, que é exatamente aonde ele está testando e ele está parado. Tem a região de 50% e tem a região do 61.8%, que foi um dos alvos que eu comentei com o pessoal lá no Pro. Tá? Então, tem 3 resistências para ele fazer a superação. Ok? Se ele conseguir fazer a superação dessas 3 resistências, aí ele tem oportunidade para trabalhar aqui na casa entre 26,10 e 27,30. Tudo bem? Inclusive, hoje eu falei que se Magazine Luiza performasse bem na ponta compradora, poderia ter um final de semana e resto de semana muito bom. Por que muito bom? Por causa disso daqui, ó. No semanal, se ele tivesse fechado acima aqui, né? Isso daqui, basicamente, esse pavio, ele foi devolvido tudo hoje. Porque até ontem, esse pavio, ele estava quase... Esse pavio não, o corpo real estava quase aqui, ó. Tá? Então, esse corpo real, ele foi devolvido tudo hoje. Aí ele deixou essa sombra daqui. Aí, o que nós teríamos no semanal? A gente teria um fundo, né? Porque o corpo real fecharia acima deste candle daqui. A máxima desse daqui estaria acima desse, daí nós teríamos um fundo no semanal. Tendo um fundo no semanal, nós poderíamos ter um zigue-zague ascendente. Só que, infelizmente, no dia de hoje, o corpo real que estava até aqui na região do 24,78 ontem, se não me falha a memória, voltou tudo, né? Voltou tudo. E no diário, se a gente observar, sim, nós estamos num canalzinho de alta. A gente está dentro de um canal de alta, né? Mas esse canal de alta, ele está muito complicado. Por quê? Ele não tem muita evolução, ele tem muita briga, mas não tem muita evolução. Ele tem um fundo, tem um topo, faz um fundo. Ele viola a resistência. Aí ele vem trabalhar na onde? Na linha central do canal. Aí ele faz um topo. Aí ele fez um fundo. Fez um topinho aqui. Fez um fundo. Agora está aqui, né? Então aqui a gente tem essas 3 resistências. Nós temos a linha central. E eu estava na esperança de ter uma boa performance hoje, mas infelizmente devolveu tudo do dia 8, ok? O que eu faria nesse momento? Ainda para a ponta compradora, eu vou esperar o rompimento e preço de fechamento do 25,01, tá? Ponta vendedora, só confirma um pivô de baixa perdendo 22,60. Aí poderia abrir uma ponta vendedora, poderia operar vendido, tendo como primeiro alvo 21,33. Tudo bem? E no semanal, que ontem estava bonito, né? Hoje já dá uma descaracterizada do que foi visto ontem, devolveu tudo aqui, a semana já passa a ficar com 1,35, deixa uma sombra aqui gigante, né? Aqui ele fez um teste na média de 21, aí ele subiu. Aqui poderia ser muito bem um candle superando a máxima desse cara para a gente começar a trabalhar topos e fundos ascendentes no semanal. Se fechar desta maneira, se fechar a semana dessa maneira, né, sem superar a máxima desse candle daqui da semana passada, a gente tem 2 opções. Ou na semana que vem ele começa a trabalhar lateral, ou mesma coisa. Se fechar aqui a semana abaixo deste candle daqui, fechando na mínima, né, na semana que vem, deixa uma grande probabilidade depois de vir trabalhar aqui na região do 22,60, né? Aí seria um problema, porque seria isso daqui. Ok? Nos 60 minutos, se a gente observar, dentro desta região daqui, a gente tem uma linha de tendência de alta. Né? A gente tem um canalzinho aqui, ó. Fica claro esse canal entre topos e fundos. Aí tem esta última formação daqui, né? Que seria esta formação daqui.
esta formação. O que poderia fazer o ativo amanhã, o preço, né? Já que ele tem esta linha daqui, está servindo aqui como uma resistência, a gente repara aqui e repara aqui, ele poderia fazer isso aqui amanhã, já que está servindo como uma resistência. Porém, entretanto, se não fizer esse movimento e perder esta linha, ele pode vir aonde? Trabalhar na mínima deste candle daqui, que nós estaríamos falando do 23,43, tá? Aí, o que ele pode fazer? Ele pode fazer isso aqui, né? Ele vem, testa, faz um pullback, testa suporte, fica aqui, trabalhando no 23,43. E se perder o 23,43, é aquilo que eu falei no diário. É aquilo que eu falei no diário, 22,86. Aí fica muito mais próximo do 22,60. Ok? O que a gente consegue ver aqui no 60 também, ó, essa formação de tendência de baixa, né? Movimento de baixa, fez um fundo, ele faz um topo, ele poderia fazer esse movimento. Só que ele não perdeu 22,60. Ou seja, os compradores não aceitaram esse movimento. Aí ele vem e sobe, faz o quê? Ele testa essa região. E essa região do 25,01, eu comentei sobre a 25,01 hoje, me baseando pelo histórico. Porque essa região de 25,01, ela é uma região extremamente brigada. Aqui, ó, conseguem reparar, ó, que a gente teve teste aqui, a gente teve muita briga aqui, ó, de violação. Ela também serviu aqui, ó, como suporte, ela estava servindo como resistência, né? Então, aqui, ó, ela também serviu como resistência. Aqui, agora, no presente momento, ela serviu como resistência. Então, a 25,01 aqui, a minha base de análise para entrar baseado nesse preço, deixando esse preço para trás, foi exatamente no histórico da memória dos investidores, que é uma região bastante brigada. Então, acredito eu que a partir do momento que o ativo superar essa região do 25,01, acelera-se o movimento de alta. Tá? Acelera-se o movimento de alta. Não estou dizendo que a partir do momento que perdeu 25, que superar o 25,01, vai sair explodindo todas as resistências aqui. Porque tem resistências da retração, tem resistências naturais do preço, né? Mas eu acredito que começa a desenrolar de uma maneira positiva para a ponta compradora e um movimento mais acelerado, ok? E está precisando de um movimento mais acelerado, está precisando de mais volatilidade desse papel. A gente consegue ver aqui, ó, baseado nas bandas de Bollinger. Olha como as bandas elas vêm se fechando, tanto a banda superior quanto a banda inferior. O que isso significa? Que esse ativo ele vem perdendo volatilidade. Mas vai existir um momento em que essas bandas elas vão se expandir para fora, elas vão se abrir. Isso significa que está entrando mais volatilidade. E na grande maioria das vezes, quando um candle encosta na banda superior, ou seja, um candle de compra e entra volatilidade, esse movimento ele se mantém, ou seja, ele se mantém para cima. E o mesmo ocorre no movimento inverso. Aqui é um exemplo. As bandas se fecharam, ficou num período lateral, esse candle foi da ponta compradora, encostou na banda superior, ó, paulada para cima. O que aconteceu? As bandas se abriram e veio mercado para cima, tá? Aqui, mesmo processo. As bandas se fecharam, ponta compradora se predominou, superou, violou a banda superior. O que aconteceu? Movimento para cima, né? Então seria, para quem pensa em operar comprado, seria importante que acontecesse isso, né? A ponta compradora empurre, encoste aqui na banda superior, entre volatilidade, aí para permanecer o movimento altista. Tudo bem? E se a gente vê volume, ó,
entre volume vendedor e comprador foi basicamente a mesma coisa aqui, ó, né? Bem na média aqui, de volume comprador, veio o vendedor hoje e tomou do comprador, basicamente ficou 0 a 0 aqui na questão de volume. Muito parecido. Beleza, pessoal? Então é isso. Bem-vindo, Luísa. MGLU3 Magalu. Ok, pessoal? Forte abraço e a gente se encontra lá no Telegram. Até mais.